como sempre, trazemos para cima da mesa 3 números que marcaram a semana. E como sempre tenho comigo Luís Tavares Bravo e Jorge Faria de Sousa mais uma vez neste Jogo Económico, a quem agradeço a vossa presença. E vamos começar pelos 46 milhões de euros que o Futebol Clube do Porto pagou nos últimos 10 anos em contratações feitas ao Atlético Madrid, como foi o caso nesta última época, ou melhor, na atual temporada, com a contratação de Samu Omorodion por 15 milhões de euros. Estes valores surgem através dos dados feitos pelo Transfer Market, que analisou desde 2014 a que clubes Sporting, Benfica e Futebol Clube do Porto mais pagaram para contratar os jogadores. Já vimos o Futebol Clube do Porto. No caso do Sporting, o Famalicão foi quem mais lucrou em negócios feitos com os Leões, com as transferências de Pedro Gonçalves e Manuel Lugarde, que renderam aos cofres famalicenses 26 milhões de euros. Já o Benfica permitiu aos holandeses do Feyenoord o encaixe de 38 milhões de euros com as contratações de Coxu e Frederic Ornses. Luís Tavares Bravo, claramente aqui uma aposta de Futebol Clube do Porto e Benfica mais pelo mercado internacional, o Sporting mais virado para o mercado interno. Isto mostra bem aquilo que foi nos últimos 10 anos a capacidade financeira dos 3 grandes de investir a nível de transferências. Antes de mais agradecer o convite novamente e cumprimentar o painel e os nossos telespectadores lá em casa. Eu julgo que estes números não são interessantes, mas não serão totalmente indicativos daquilo que é a estratégia de cada clube. Eu penso que no caso do Futebol Clube do Porto haverá maior tendência na aposta nacional do que aquilo que é percepcionado pelos números que nós temos relativamente ao Transfer Market, obviamente que fez 2 ou 3 aquisições cirúrgicas. Se olharmos, por exemplo, para o caso do Benfica, eu diria, sim, há ali uma estratégia já diferente. Eu acho que no caso do Benfica há, evidentemente, uma aposta muito grande na promoção de talentos da academia para colocar rápido e depois colocar no mercado internacional e depois cirurgicamente ir buscar alguns jogadores mais diferenciados para fazer a diferença. No Sporting, houve, apesar dos números evidenciarem que o Famalicão beneficiou muito e mostra o Sporting um bocadinho como operador de compras a nível dos clubes de Primeira Divisão Nacional, eu diria que se calhar nos últimos 2 anos, se olharmos para a estratégia, o Sporting também internacionalizou um bocadinho a sua forma de fazer as coisas. Foi buscar estes talentos, mas também foi buscar jokers e Ullmann, agora este jogador também dinamarquês. Portanto, há aqui também uma estratégia que tem a ver com a internacionalização. Portanto, eu diria que sim, os números são interessantes, mostram um Sporting que foi capaz de ir buscar algum talento a nível nacional, mas pagou bem. Eu diria que o Porto também foi buscar talento a nível nacional, se calhar pagou menos e por isso não aparecem nos rankings, mas em termos de estratégia não nos diz tanto quanto aquilo que nós queremos pensar. Claramente, se calhar diz mais sobre o Benfica, que claramente é um clube que tem procurado sempre fazer isso, até porque é uma lógica financeira, depois tentar ir buscar sempre dinheiro cada vez que os jogadores rodam lá fora. O Sporting, eu diria que está a entrar se calhar um bocadinho nesta lógica e foi buscar sim 2 ou 3 jogadores ali ao Famalicão que de facto eram bastante bons, teve essa oportunidade e pagou bem por eles. O Porto, eu diria que se calhar dos 3 até é o que mais vai procurar a partir de agora jogadores a nível nacional e tem tentado fazê-lo, mas com custos relativamente baixos e por isso não aparece neste ranking. Isto é... Será mesmo assim, Jorge? Poderemos ver esta inversão de tendência e se calhar daqui por 10 anos estarão as contas feitas de outra forma? Bem, sobre estes números, e antes de mais cumprimentar-vos aos dois e a todos os que nos estão a seguir, sobre estes números eu acho que há aqui notas importantes para analisarmos estes números. Por um lado, este valor do Atlético de Madrid está muito ligado àquele período de Lopetegui sem grande sucesso, e onde o Porto, recrutando muito o Atlético de Madrid e até no mercado espanhol, nem sempre teve sucesso e nem sempre rentabilizou esses ativos. Sendo que é evidente neste momento, olhando ao rendimento, o Samu é uma aposta claramente ganha, onde de resto o Porto pagou 15 milhões por 50% do passe do Samu e é um jogador que tem vindo a ser absolutamente determinante no 11 de Vítor Bruno. No caso do Benfica, acho que o Luís tem toda a razão e falamos de 2 jogadores neste momento muito influentes para Bruno Lage. De resto, recordar apenas que o Coxu foi a maior transferência de sempre do Benfica e na última época teve uma época muito difícil, acaba por se afirmar agora com Lage. Veremos se, olhando à idade, é um jogador que ainda, além de desportivamente, se financeiramente o Benfica ainda irá rentabilizar ou não este ativo.
No caso do Sporting, destacar, e parece muito relevante se olharmos para estes, e o Luís referia isso, olhar para estes 2 últimos mercados, eu acho que a nota dominante é a percentagem de acerto. Olhamos para a importância de Gyökeres e de Yilmaz, no último fim de semana com o Radar em poucos minutos, faz 2 golos ao Braga, é absolutamente decisivo. Eu acho que tem sido, através de ter um bom scouting, e nós referimos aqui muitas vezes isso, que é fundamental, identificar talento jovem que se possa rentabilizar e que mais à frente, consoante o rendimento desportivo, possa representar grandes transferêncincias e sobretudo olhar também no âmbito do Sporting para estes 2 jogadores, mas focando se calhar um bocadinho no Famalicão. A Pedro Gonçalves e o Ugarte foram 2 grandes transferências, 2 jogadores que até inicialmente o Sporting comprou apenas 50% do espaço, depois acabou por recuperar percentagens gradualmente no decorrer do contrato dos jogadores, mas dizer que o Famalicão é de facto um bom exemplo da importância que é ter um bom scouting. Ao mesmo tempo é uma equipa que é sempre competitiva e normalmente tem estado sempre no topo de cima da tabela classificativa, muito próximo até, cada vez mais a aproximar-se dos lugares de acesso às competições europeias. E recordar, além destes 2 exemplos do Manuel Ugarte e do Pedro Gonçalves, recordar, por exemplo, a venda do Luís Júnior, que sai no último mercado de transferências por 12 milhões de euros para o Villarreal, e eu acho que para um guarda-redes é um valor muito significativo, e isto representa também o bom trabalho que o Famalicão tem vindo a fazer. Sem dúvida. Avançamos já para o segundo número, que são os 443 milhões de euros que vale atualmente o plantel do Sporting, e recorrendo aqui outra vez ao Transfer Market, que com a Liga dos Campeões a meio do seu formato de liga atualizou os valores de mercado das 36 equipas em competição, e olhando para os emblemas portugueses, o Sporting com este valor de 443 milhões de euros ocupa o 17º lugar, mantendo a mesma posição do ranking a quando da última atualização feita em setembro. Já o Benfica tem o seu plantel avaliado em 335 milhões de euros e desceu uma posição, passando agora para o 20º lugar por troca com o PSV Eindhoven. Luís Tavares Bravo, é também aqui um reflexo a nível de plantel desta desvalorização do plantel do Benfica, a refletir-se também naquilo que tem sido a campanha desportiva do clube. Eu, por acaso, o que acho até pouco... Eu julgo que o Sporting, o plantel do Sporting, não sei, não tenho os valores detalhados de base, mas diria que o Sporting vale à saída do jogo com o City bastante mais do que o início de setembro. Porque normalmente, e essa é a minha impressão, obviamente que cada caso é um caso, e depois depende também da idade dos jogadores, mas o que é assim, as equipas que façam uma boa performance desportiva na Champions, tendencialmente passado 2 ou 3 meses, têm um plantel mais valioso. Eu diria que o Benfica passou a perder um lugar, vale sensivelmente o mesmo, tem também muito a ver com isso e com o facto de não estar a disputar ainda o primeiro lugar na Liga Portuguesa, e também ter um plantel se calhar um bocadinho mais velho do que é tradicional até no plantel do Benfica. O que eu diria que para mim é a nota menos... mais interessante, não creio que espelhe verdadeiramente a realidade, tem a ver com o valor do plantel do Sporting estar ali. Eu julgo que só o jogador Vitor Gyökeres valerá sensivelmente bastante mais depois do jogo com o City. E Jorge, se calhar agora, quando voltarmos a falar, se a equipa do Sporting fizer não digo um resultado idêntico, mas uma vitória sobre o Arsenal na próxima jornada, poderemos ter este valor de plantel a valorizar ainda mais. É preciso isso. Acho que o Sporting deu um passo absolutamente fundamental com esta vitória frente ao City, absolutamente surpreendente, uma noite extraordinária, uma grande exibição, sobretudo na segunda parte, aí acaba por golear o City, que é uma grande surpresa para a Europa do futebol. Mas se olharmos para o trajeto, estamos a falar de 3 vitórias e um empate. E curiosamente, até por exemplo, o Sporting venceu o Lille por 2-0, o Lille que depois venceu o Real Madrid e o Atlético Madrid. Portanto, o Sporting está de facto a fazer uma grande campanha. Eu diria que para o Benfica vai depender muito do próximo jogo fora. É certo que o Benfica ainda joga com o Bolonha, mas o jogo frente ao Mónaco fora pode ser absolutamente determinante. Se quiser entrar nas contas para estar, não nos 24, eu acredito que ambos vão estar. Acho que o Sporting tem aqui 2 jogos onde, vencendo, pode estar de facto nos 8 primeiros. O Bruges e o Bolonha, que são equipas que eu acho que estão ao alcance da equipa do Sporting. O Benfica, acredito que esteja nos 24, portanto estará no play-off, mas para
a performance desportiva do Benfica será muito importante esses 2 jogos. Destacaria Bolonha e Mónaco fora, que é o próximo jogo, porque depois sabemos que tem uma deslocação a Barcelona, recebe ainda ao Barcelona e tem uma deslocação às Juventus, e portanto o calendário parece mais difícil do que o próprio Sporting, que ainda recebe Arsenal e também tem uma deslocação a Leipzig, portanto veremos o que é que terão as contas. Eu acho que isto tem a ver com 2 fatores que o Luís referiu. Por um lado, a média de idades, e o Sporting é uma das equipas mais jovens na Liga dos Campeões, com a média de idades mais baixa, e portanto, olhando para o rendimento desportivo e para a idade, pelo potencial, vão ser jogadores com valor de mercado muito superior. Por outro lado, o Benfica não tem feito uma Liga dos Campeões tão positiva, embora tenha goleado o Atlético de Madrid num jogo absolutamente extraordinário, provavelmente na melhor exibição da época, a par da vitória frente ao Porto no último fim de semana, mas tem uma média de idades mais elevada. Casos, por exemplo, de Di Maria, é um jogador que não se irá valorizar muito mais. E vamos falar precisamente de média de idades neste último número, e já estamos praticamente em cima do tempo. Falamos deste terceiro número, que são os 99 milhões de euros, que colocam o João Neves como o 5º jogador mais valioso abaixo dos 21 anos, no mais recente estudo do Observatório de Futebol, que criou uma lista dos 100 jogadores mais valiosos abaixo dos 21 anos, e onde o atual jogador do Paris Saint-Germain, com 20 anos de idade, ocupa o 5º lugar do ranking, que é liderado por Lamine Yamal do Barcelona, com um valor de 180 milhões, e onde entram também o jogador do Sporting, Ousmane Diamond, com 48 milhões, o benfiquista André Sheldrup, avaliado em 18 milhões e meio, e Roger do Sporting Braga por 14 milhões. Luís Tavares Bravo, aqueles 60 milhões de euros por os quais João Neves são vendidos, se calhar souberam mesmo a pouco, tendo em conta esta avaliação. Uma das críticas que a atual direção do Benfica tem sido confrontada nos últimos anos. Obviamente que há aqui atenuantes, isto depende muito, às vezes. Nós tivemos um mercado já muito inflacionado por fundos de investimento, e que este ano não foi dessa forma, mas de facto este ano eu julgo que houve de facto, houve ali, em termos de timings e da gestão dos processos, alguma desilusão, algum desapontamento. Mas o João Neves é um jogador que tem tudo pela frente, e acho que pode valer muito mais do que isto, mas isto também é como, às vezes a bola vai para o lado, ou o jogador tem uma lesão e as coisas não funcionam. Gonçalo Ramos também saiu por 80 milhões, na altura também acho que soube a pouco para quem estava habituado a transações acima dos 100 milhões de euros, e os pontas de lança valem mais do que valerão também médios ou defesas, dependendo obviamente do caso de cada um. Mas foi o negócio que foi feito na altura, e portanto às vezes nós, como não temos bola de cristal, nunca sabemos muito bem. Eu diria que houve mais, se calhar, alguma falta de competência a gerir os timings das transferências, e que fez com que o negócio fosse, se calhar, este e não um melhor. Se calhar o João Neves também não deveria ter saído na época passada, também se pode julgar isso, mas isso também é fruto daquilo que foram as falhas, digo eu, e do Benfica não se ter sido campeão. Portanto, um clube português, quando é campeão, consegue vender muito melhor qualquer jogador, e eu acho que é isso. Jorge Farid, em 30 segundos, é assim mesmo? O facto do Benfica não ter sido campeão obrigou a vender João Neves por um valor bastante abaixo daquilo que era a sua cláusula? Não, acho que também tem a ver com o contexto. O Benfica vem de épocas consecutivas acima de 100 milhões de euros de investimento, ganhando muito pouco. Venceu com o Roger Schmidt, mas antes disso teve 3 anos, julgo eu, ou seja, nos últimos 6 o Benfica venceu apenas um campeonato. E, portanto, com investimentos muitas vezes acima de 100 milhões de euros, e, portanto, vê-se sempre obrigado a vender. Olhando para os ativos que tinha, o único ativo que efetivamente, fruto do rendimento desportivo que teve ao longo da época, que viu o seu valor incrementado ao longo da época passada, acabou por ser João Neves. É um grande talento do futebol português, acabou por ser ainda assim uma grande transferência, porque eu acho que os clubes portugueses têm muita dificuldade em recusar um negócio de 60 milhões, independentemente depois do Rui Costa vir dizer que vendia só pela cláusula, e depois acabou por ter que fazer um acordo abaixo desse valor, porque efetivamente, olhando para o plantel na altura, não tinha nenhum outro jogador, a não ser provavelmente António Silva, que tinha vindo do Europeu e de uma época em que não tinha tido o mesmo rendimento que tinha tido na época 22-23. Sem ser António Silva, não tinha mais nenhum ativo que pudesse valorizar, sobretudo, e fazer uma transferência nesta ordem de grandeza. Jorge Farid Sousa, Luís Tavares Bravo, voltamos já a seguir para a segunda parte deste jogo económico.
onde vamos olhar para o presente e futuro das modalidades desportivas de gelo em Portugal.